Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe
que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado,
não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas.
Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava.
Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro.
Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti,
a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo.
Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar.
E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado
da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. O quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada,
pois fois tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas.
Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim
nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de ti, a minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus,
quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Oh Deus, diante de ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Salmo 39. Eu disse: vou ter cuidado da minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, eu não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra sequer, nem a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou ainda mais aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ainda eu ficava. Então eu perguntava: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda eu vou viver? Mostra-me o quanto é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Ó Deus, diante de Ti, a minha vida não é nada? De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como se fosse uma sombra, e não adianta nada ele se esforçar. Ele ajunta riquezas, mas não sabe com quem elas vão ficar. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti, ó Deus Altíssimo. Livra-me, Senhor, de todos os meus pecados, e não deixe que os maus zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fois Tu que me fizeste sofrer assim. Ah, Senhor, para de me castigar, pois já estou quase morrendo por causa das Tuas chicoteadas. Tu, ó Senhor, nos repreende e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aqueles que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor, meu Deus, ouve a minha oração.
escuta o meu pedido. Não te cales quando eu choro. Como todos os meus antepassados, sou o teu hóspede por pouco tempo. Desvia, Senhor, de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais.